Eu espero que você esteja abrindo o livro de Daniel em casa e desfrutando das revelações que Deus tem trazido para nós enquanto igreja, em nome de Jesus. Você já conseguiu compreender o valor da gente caminhar junto naquilo que é revelação de Deus para nós? Não, né? Você já conseguiu compreender isso como igreja? Que se a gente pode ler a Bíblia toda no mês de fevereiro, mas se a gente decidir ler o livro de Daniel em oração, em submissão, em devoção ao Senhor, o Espírito Santo vai liberar revelações para nós. Você consegue compreender isso ou não consegue? Quem consegue? Pelo amor de Deus, quem consegue? Então, em nome de Jesus, quebre os entraves do seu coração, em nome de Jesus, quebre isso e se libere para mergulhar na revelação de Deus, naquilo que o Senhor está liberando. A gente acabou de cantar e declarar: sua verdade vai sempre reinar. Quando a verdade de Deus entra em choque com a nossa verdade, isso pode ser uma confusão para muitas pessoas. Mas se a verdade de Deus, que é a sua revelação acerca de algo, ela nos encontra submissos ao Senhor, ela me encontra submetido àquilo que o Senhor está trazendo, eu posso ter a minha convicção, mas eu vou me submeter plenamente àquilo que Deus traz como verdade para mim. Eu vou pegar aquilo que até então eu pensei que era e colocar diante do Senhor com Maria e dizer: eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Agora, já imaginou se o presbítero Sérgio decidir ler só o livro de Êxodo e o presbítero Alexandre ler o livro de Apocalipse e o irmão Gerson ler Mateus, enquanto a gente está proclamando que a leitura é Daniel, que é uma revelação para a igreja? Como é que fica? Dentro da própria Bíblia, ainda que a Bíblia nunca será uma Babel, pode se tornar uma, se a gente não entender, não compreender, não tiver a visão. Mas se a gente ler a Bíblia toda em fevereiro, mas não deixar de ler Daniel, e a gente estiver junto lendo devocionalmente, pedir ao Espírito que revele para a nossa igreja, para nós enquanto igreja, aquilo que Ele nos quer mostrar, nós vamos então desfrutar de algo extraordinário. Isso precisa subir ao seu espírito. Eu não disse subir ao seu coração, eu disse subir ao seu espírito. Por gentileza, estenda as suas mãos. Com a esquerda você segura a Bíblia, com a direita você estende. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos faça entender enquanto igreja, que há uma revelação para nós, que há revelação que é de cunho particular para cada um de nós, para você, mas que é uma revelação para nós enquanto igreja, e que se nós entrarmos submissos dentro desta revelação, nós vamos crescer espiritualmente falando, nós vamos prosperar, e a palavra que foi enviada vai encontrar o nosso coração como boa terra, para recepcioná-la. Ela vai entrar em nós, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai produzir frutos, e esses frutos vão glorificar o nome do Senhor, e nós vamos crescer na graça, nós vamos crescer no conhecimento que há em Cristo Jesus. Você recebe esta palavra? Amém, amém. Então prepare o seu coração. Eu quero orar com você antes de ler Daniel 5. Abre em Daniel 5 e coloca a sua mão sobre esse texto, e eu quero orar com você. Espírito Santo, nós estamos aqui submissos à Tua vontade. Nós estamos aqui querendo celebrar ao Senhor e viver o Teu propósito. E nós estamos agora em oração e colocando esse texto diante do Senhor, para que o Senhor, pelo Teu poder e glória, mexa conosco por dentro, que o Senhor mexa com o nosso espírito. Não queremos que o Senhor mexa primeiro em nossas emoções, não queremos e não pedimos que o Senhor mexa primeiro no nosso corpo, mas pedimos que o Senhor mexa no nosso espírito,
que se comunica com o teu espírito, que tem a comunicação do teu espírito. Vem, Espírito de Deus, ao meu espírito, ao espírito de cada irmão e irmã que está aqui, não obstante a idade, e mexa conosco com a tua palavra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. 5 de Daniel. O rei Beltsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Beltsazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outro,
Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi feita com jumentos monteses, fizeram-no comer a erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes e mulheres e concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achados em falta. Pérez, dividido foi teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e que pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém a palavra? Nós estamos diante de um texto e de a história de um rei dentro do livro de Daniel, dentro dessa história tão grande, que ocupa-se e fixa no capítulo 5. Quando você olha o último versículo do capítulo 4, você se depara com alguém que viu, presenciou a grandeza de Deus e escreveu algo sobre isso. E interessante que quando a Bíblia diz que Nabucodonosor, é o último versículo do capítulo 4, se você está vendo, que ele declara a grandiosidade das obras de Deus, que as suas obras são verdade, seus caminhos juízo, ele pode humilhar os que andam na soberba. É uma declaração de uma pessoa que esteve diante desta glória, que viu de uma forma muito desnudada no seu corpo, na sua vida, o resplandecer desta glória. E quando o Daniel se reporta a Belsazar, que é um dos descendentes do rei Nabucodonosor, não imediatamente o seu sucessor, mas alguém que vinha na linha de substituição no reino, vai declarar que ele sabia. O versículo de número 22 diz Daniel para ele: você sabe, você que é seu filho, ou seja, seu descendente, não humilhou teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Ou seja, as lições que ficaram dessa história que aconteceu a Nabucodonosor, não lhe trouxe não produziu nada na sua vida. Para você foi como se nada tivesse acontecido. Você não se serviu dessa experiência para entender e compreender a grandeza de Deus, diferente de mim, de você, que temos visto a grandeza de Deus na nossa própria vida, mas de igual forma temos ouvido testemunhos da grandiosidade do Senhor, e isso tem sido para nós experiência. Nós temos crescido quando ouvimos o testemunho de alguém, e nós nos pusemos a pensar, e em devoção nos submetemos à grandeza desse Senhor da nossa vida. E muitas experiências de alguns irmãos, elas nos servem de sugestão, para que a gente, no mínimo, tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. O contexto aqui
é uma celebração comum. É preciso que eu e você olhemos essa celebração de Beltzazar como uma celebração costumeira. Era costumeiro na Babilônia, era costumeiro nos reinos pagãos que não temiam ao Senhor fazer as suas celebrações e beber e celebrar e festejar a sua divindade, aquilo que eles criam, aquilo que eles acreditavam. E nós olhamos no contexto, essa descrição, essa narração, essa fala de Daniel, ela é muito enxuta, porque ela diz que eles celebraram aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, e o Daniel se aproveita para dizer que essas imagens, esses bonecos que eles fizeram para celebrar, eles não veem. O versículo de número 23, ele declara: você celebrou aos ídolos de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, que não têm compreensão de nada, em contraposto a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele você não glorificou. Isso no mínimo desperta a minha atenção para saber a quem eu estou atribuindo glória, a quem eu estou celebrando com a minha vida, se é verdadeiramente ao Senhor, ou eu tenho feito na trajetória da minha vida algumas imagens da minha mente para eu me apoiar e dizer que é aquilo ali que é a sustentação da minha vida. E aí, irmão? Isso aqui está de uma forma muito clara, patente na sua descrição. E a Bíblia então diz que não houve no reino ninguém que pudesse dizer ao rei que significava aquilo que os dedos escreveram, porque o que se vê aqui são dedos de mão de homem. Não viu uma mão, viram o dedo da mão de um homem, e a única parte que apareceu do corpo foram os dedos. E só lembrando a você, o povo judeu aprendeu no cativeiro babilônico a falar o aramaico. A gente já falou sobre isso aqui, eu sei que vocês sabem, só lembrando. E esse povo falava o aramaico, ele se tornou a linguagem de Jesus aos discípulos, a linguagem de conversa popular. Até hoje existem entre os judeus aqueles que falam a língua hebraica, mas a maioria deles falam o aramaico. Ainda é bem difundido, é bem conhecido. Se você acessar o YouTube e buscar aqui umas músicas, umas canções de Israel, a maioria delas não é o hebraico, é o aramaico, é a linguagem comum, mais popular que eles falam. Então eles aprenderam isso aqui, aprenderam essa linguagem no cativeiro e trouxeram de lá, e eles ficaram, lembrando a você, 70 anos ali conversando e falando o aramaico, embora muitos deles ainda falavam hebraico, mas a maioria deles morreu no cativeiro e não voltou para Jerusalém. Então ficou uma mistura de linguagem. Mas o que eu quero abordar aqui com vocês, o que eu quero falar a vocês, e já vou lembrar aí para quem gosta de anotar, é a respeito dos vasos, a respeito dos utensílios que foram trazidos em um momento da celebração. Não havia nada de incomum na celebração. Volto a dizer, todos os reinos e os reinados sempre faziam aquilo, danças com mulheres e indício de prostituição haviam em todos os reinos pagãos, aqueles que não temiam o Senhor. Mas nesse dia, nesse momento, o Beltzazar fez algo que o Nabucodonosor não fez, porque quando ele trouxe, ou quando a sua caravana vitoriosa trouxe de Jerusalém, aqueles utensílios foram guardados na casa do tesouro que havia em Babilônia, e de lá eles não foram tirados. Mas agora o rei, no seu delírio, o rei no seu distanciamento todo, na sua idolatria, ele, na hora que ele começou a beber, ele se lembrou daquilo. E algumas pessoas podem dizer, não é porque faltou e ele pediu lá. Não faltou. Não havia naqueles tempos um banquete real sem a devida preparação. Então, antes de os convidados chegar, já estavam lá todos os utensílios que precisavam ser usados. O que aconteceu aqui foi um desvario, foi uma possessão na mente desse homem, que o fez se lembrar de algo que estava depositado na casa do tesouro, e ele não apenas quis se servir daquilo, mas ele quis blasfemar daquilo que significava, daquilo que aquilo significava. E então ele manda trazer, e ele, junto a esse povo aqui que não teme ao Senhor,
ele se utiliza desses utensílios para celebrar a sua festa pagã, para celebrar a sua festa carnal e para celebrar aos deuses de Babilônia, se utilizando daquilo que era consagrado ao Senhor para uso exclusivo do templo em Jerusalém. A palavra consagrar significa colocar à disposição de, entregar à disposição de, dizer que aquilo só serve para aquilo, é unicamente, é exclusividade. Quando nós lemos em 1 Reis, capítulo 7, 2 Crônicas 4, falando do momento em que o templo está sendo terminado, completado, para poder se alegrar na presença do Senhor, celebrar, a Bíblia diz que a maneira como foram feitas as coisas, como foi consagrado não só coisas, utensílios, mas também como foram consagradas pessoas para estarem servindo diante do Senhor com aqueles utensílios. E a coisa era tão séria que o povo só chegava até o pátio, só até o átrio para entregar aquilo que era sacrifício, aquilo que era oferta diante do Senhor. Mas no lugar santo, o ensinamento já do Antigo Testamento, da peregrinação no deserto, do tabernáculo, ensina que só entravam no santuário, no lugar santo, os sacerdotes, e no lugar santíssimo, no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entrava ali enquanto do templo para oferecer sacrifício por todo o povo, era o sacrifício anual. Então as pessoas comuns não tinham entrado naquele lugar. Agora imagine algo que foi consagrado para uso exclusivo de celebração e serviço de culto ao Senhor, ser colocado à mão de pagãos, de pessoas que não sabem discernir o valor daquilo, colocar a mão naquilo, não apenas para zombar daquilo, mas para se servir daquelas coisas, para profanarem aquilo que um dia foi consagrado diante do Senhor. E depois você pode também anotar, em Jeremias 52, está escrito que é um momento em que essas coisas foram levadas para a Babilônia. Depois você pode se certificar na sua Bíblia. Não agora, não desfolhe a Bíblia para ver, mas anote para depois você ver em casa. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre eu e sobre você, que dizemos que somos consagrados ao Senhor e a nossa vida é colocada à disposição do Senhor para o servir e para o adorar. É sobre isso que eu quero conversar com você, neste momento de culto, nesse momento de celebração e nesse momento em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor e trazer à memória esse momento lindo da história da nossa vida, que foi resgatada, que foi readquirida, eu poderia dizer assim, pelo Senhor. Profanar é insultar o que é santo, é tornar comum, é não compreender a ação de Deus sobre aquilo ali. Santificar, tornar santo, consagrar, é separar para uso exclusivo do Senhor. É para que ninguém toque, é algo que não é preferencial de Deus, é exclusivo. Você sabe diferenciar na sua mente o que é exclusivo e o que é preferencial? Você chega num lugar, esta fila é exclusiva de idosos, quem tem menos de tanta idade não pode entrar. Essa fila é preferencial para idosos, significa que eu posso ir. Jovem, posso entrar naquela fila. Reidinã vai ter que mostrar a identidade para provar que seja jovem. Então, preferencial é algo que se alterna, exclusivo é algo que não se alterna. E quando nós falamos de consagração ao Senhor, nós estamos falando de dar ao Senhor exclusividade sobre uma coisa, não a preferência. Deus não tem a preferência na nossa vida no sentido de culto, no sentido de adoração. Deus é exclusivo. Nós não temos outro Deus além de Ti, Senhor. O Senhor é o único Deus. Ora, diga a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, o Senhor não é um Deus. O Senhor que nós servimos é o Deus.
Eu sei que nós temos dificuldade de eliminar isso. Eu me vigio, mas de vez em quando escapo. Oh, Senhor, Tu és um Deus. Não, Tu és o Deus. O artigo é definido. Ele é único, só existe Ele. Não existe outro. Diz alguém cantando que o resto é Baal, é cara de pau, é produto da imaginação de pessoas. Quando você vai à Bíblia, quando você lê o livro de Salmos e outras variantes sobre o assunto, você vê, a pessoa imagina, diz exatamente assim, imagina no seu íntimo e vai e esculpe o artífice. Abacuque fala sobre isso, os profetas falam sobre isso, e fazem a imagem de alguma coisa, fazem de algum material que encontram e elegem aquilo ali como sendo a sua divindade. Mas o nosso Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nosso Pai Celestial que está no céu. Jesus nos ensinou a falar com Ele e disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Aleluia. Ele é único na minha vida, Ele é único na sua vida. Você pode dizer amém a isso? O que acontece aqui? Quando eles começam a fazer isso que eu li, você conhece bem, eu não vou me ater mais à história para não gastar o tempo que é precioso aqui. Há uma perturbação. Veja que nós estamos diante da história de um rei que ele já está bem bêbado, já está bem alto, já está bem fora de si. E quando nós lemos no texto que ele olha os dedos de mão que estão escrevendo na parede do palácio, o versículo 6 diz que o seu semblante mudou, os seus pensamentos o turbaram, turbação. Ele estava literalmente, segundo o que estou lendo, em pânico. E a demonstração externa do pânico é que as suas juntas, as juntas dos seus lombos se relaxaram. Olha aqui, lombo aqui, ó, relaxou, caiu tudo. E a Bíblia diz que os joelhos batiam no outro. Ele está literalmente fora de controle. E a Bíblia diz que ele ordena com força. O que restava de força nele, ele grita. Ele ordena, ele manda trazer as pessoas que no palácio, no seu reino, se ocupavam das adivinhações, de decifrar para ele as coisas que ele não tinha condições de, no raciocínio humano, entender. Então entra, o versículo 7 diz que entram astrólogos, caldeus, adivinhadores. E ninguém consegue dar a interpretação. Escute, algumas pessoas dizem, e na verdade a expressão mene, mene, tekel, ufarzim, ou mene, tekel, ufarzim, essas três palavras, elas são da linguagem dos caldeus, elas são do aramaico, a raiz é do aramaico. E a pergunta é, se o que Daniel diz, que está escrito é mene, tekel, o farzim, e é raiz da linguagem aramaica que eles falam, por que eles não conseguiram decifrar? Por que eles não conseguiram entender? A resposta é que o que está escrito não é mene, mene, tekel, farzim. O que está escrito é uma linguagem espiritual, porque se fosse para escrever uma natural, não precisava os dedos de mão vir para escrever. O Senhor usaria Daniel, quem quisesse para escrever ou para falar. Aquilo que estava escrito na parede não era mene, mene, tekel, farzim. O que estava escrito ali era uma linguagem espiritual. Era algo que só alguém que tivesse relacionamento com Deus conseguiria entender. O que Daniel diz, o que está escrito ali, ele diz o que está escrito ali, mas ele diz na linguagem que eles podem entender. Agora, quando Daniel diz o que está escrito, nem eles compreendem, nem eles estão entendendo, porque eles não conseguem fazer a conjugação do que está havendo ali. Por quê? Porque nós estamos diante de uma celebração, nós estamos diante de uma alegria, nós estamos diante de um rei que está extasiado por conta do seu reino, por causa da glória do seu reino, e nós estamos diante de um fato que vai ser encerrado ali, no apogeu da glória do rei, no apogeu da alegria do rei. O Senhor resolveu visitar e cobrar dele o que ele estava fazendo até aquele momento. Eu poderia dizer que essa festa foi a gota d'água no cálice do juízo de Deus sobre a vida daquele homem. E isso no mínimo tem que trazer temor ao meu coração. Por quê?
Porque mesmo diante de um rei pagão fazendo coisas pagãs, existe uma tolerância divina, porque junto a ele tinham pessoas que podiam liberar graça e misericórdia e a bondade de Deus para ele, como foi liberado para Nabucodonosor, o seu antepassado. Mas nada disso ele levou em consideração. Se aquele homem leva em consideração que ele não podia tocar naquelas coisas, a sua festa continuaria e talvez ele teria mais tempo de reino. Mas quando ele resolveu usurpar algo que era exclusivo de Deus, profanou algo que era santificado, consagrado, colocado à disposição unicamente para servir no santuário de Deus, o seu reino foi medido. A gente cantou aqui, sua verdade vai sempre reinar. Existe uma verdade que eu penso de mim, existe uma verdade que as outras pessoas pensam de mim, mas existe uma verdade verdadeira que é exclusiva da mente divina ao meu respeito e ao seu respeito também. E nesse exato momento, a verdade divina chegou para confrontar o que aquele homem estava fazendo até aquele momento sobre a paciência de Deus. Isso no mínimo traz temor ao meu coração. Eu quero dizer a vocês que tem trazido. Por quê? Porque eu e você temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, com o que nós falamos, a maneira como nós interagimos com Deus, sim, como interagimos conosco, sim, mas como interagimos com a igreja, com as coisas da igreja. Isso tem que trazer temor ao nosso coração. De alguma forma, isso tem que subir ao nosso interior, que o lugar que nós estamos não é um lugar comum. O lugar que você está, o lugar que nós estamos agora, não é um lugar comum. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui não há plateia, não há apresentação para a gente rir ou chorar e aplaudir. Não, isso aqui é divino, isso aqui é de Deus. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Essa pessoa que está sentada do seu lado está aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Isso aqui não é um lugar comum, isso aqui é um lugar extraordinário. Se aqui fosse um lugar comum, a Bíblia não diria: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Que a Bíblia está dizendo: vigia, porque você não está entrando num lugar qualquer, você está entrando num lugar exclusivo, não preferencial. Esta casa é exclusiva para se adorar ao nome do Senhor. E nada mais, nenhum outro assunto, aqui não. Isso no mínimo tem que fazer-me tremer, porque em algum momento, de alguma forma, todos nós aqui já pensamos alguma coisa, já falamos alguma coisa, já agimos de uma determinada forma que não era para ser feita aqui. Isso no mínimo tem que nos fazer pensar, repensar a nossa atitude, a nossa vida. E eu penso que seja por isso que eu estou, não brigando com o Espírito Santo, mas decidido a falar disso aqui com você. Quando esse homem não tem ninguém que possa traduzir para ele, a rainha entra na festa. Se ela entra no lugar do banquete, significa que ela não estava. Olha só que a minha dedução forte, né? Significa que ela não estava fazendo parte da festa. Essa rainha pode ser tanto a mulher dele, como a mãe, como a avó, como a bisavó. E essa mulher fala algo para o rei que, quando eu li aqui, me fez tremer. Olha o que ela diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Pensa, ela diz que o Nabucodonosor havia feito de Daniel chefe de todas as pessoas que se envolviam com a sabedoria e com a ciência. Se ele tinha feito no governo de Belsassar, Daniel não era, porque senão Belsassar saberia e ele teria entrado com as demais pessoas. Se Daniel não entrou, é porque ele não estava exercendo isso nesse momento. Quando você vai ler alguma coisa pertinente a respeito da vida de Daniel nesse momento, dizem que ele estava com a idade de 86, 87 até 93, 94. Não se sabe exatamente, mas alguma coisa próxima a 90 anos, uma pessoa bem idosa. E o lindo dessa história é saber que Daniel, não obstante a sua idade, continuava em relacionamento com o Senhor.
O reino já tinha pendurado a função dele, mas o céu ainda não, aleluias. A consideração, aquilo que ele havia feito no reino, já havia sido colocado de lado, mas do céu ainda havia canal livre sobre a vida daquele homem, aleluias. E a minha pergunta é para mim, Ednei, para você que está aqui agora: quando será que vai ser interrompido esse ciclo sagrado de relacionamento entre mim e o céu, entre você e o Senhor? O que nesta vida pode nos roubar esta comunicação? Ou melhor, o que está roubando essa comunicação? Nós temos que, no mínimo, voltar a tirar a preferência e dar a exclusividade que pertence ao Senhor. Eu quero que essa palavra martele na minha mente, na sua mente. Diferença de exclusividade para preferência. Deus é exclusivo na vida da igreja. A igreja não tem outro Deus, é somente o Senhor, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor que está sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. E a Bíblia então diz que o rei promete a ele o que fez depois. Ele disse: os seus bens ficam para você. E ele traz então a interpretação, e a interpretação é: você foi pesado na balança, você foi achado em falta, e o seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. E então se cumpriu sobre Daniel aquilo que o rei havia dito. E a minha pergunta hoje, e que está retinindo dentro de mim, desde o momento que eu comecei a pensar com mais seriedade nesta palavra para estar ministrando a vocês hoje, é: o que há em mim, o que há em você, que está consagrado ao Senhor e é exclusivo para Ele? Na nossa devoção ao Senhor, o que há em nós, que pertence a Deus, que é para uso exclusivo de Deus? E dentre tantas coisas que a gente pudesse falar aqui e conversar aqui, eu quero ler com você o que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, você até já sabe, a partir do versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. E Paulo, dizendo a respeito da igreja, ele diz: mas haveis sido lavados. Quem pode dar glória a Deus? Haveis sido santificados. Quem pode celebrar o Senhor? Haveis sido justificados. Então ele fala com a igreja: vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É preciso que você entenda o passo a passo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você se ajuntou com o Senhor, você é o mesmo Espírito. Deus vem ao seu Espírito, te faz entender que você é filho de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo,
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele está dizendo: vocês não sabem que os vossos corpos é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, que o Espírito Santo é proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? O que a Bíblia está dizendo é que eu e você, que servimos ao Senhor, que fomos resgatados com o poder do sangue de Cristo, nós somos exclusivos de Deus. E que o nosso corpo, que a nossa vida é consagrada ao Senhor. E qualquer violação dessa consagração é profanar o templo de Deus. Por quê? Porque o meu corpo e seu corpo são templos de Deus. Nós somos templos do Deus vivente, Ele habita em nós. E aquele Espírito que Ele liberou, o Espírito Santo, esse Espírito, ele é proveniente de Deus. Ele não veio de outro lugar a não ser do Senhor. Ele habita em você. E porque Ele habita em você, isso faz de você uma pessoa exclusiva de Deus. Que você interage na carne com tantas coisas permitidas pelo Senhor, mas o seu ser é exclusivo de Deus. O seu espírito é exclusivo do Senhor. Você é de Deus. E o que atesta isso é o Espírito dele que está dentro de você. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: se o Espírito de Deus habita em vocês, se o Espírito de Deus está em vocês, se o Espírito de Deus está em vocês, então vocês são dele. Mas se não está, corre o risco de não ser ou não é. E ele diz, então, você tem que saber, vou parafrasear, você precisa saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele está falando para a igreja. Eu falo direto a você. Você precisa saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa saber que o Espírito Santo habita em você. Você precisa saber que o Espírito Santo é proveniente de Deus. Você precisa saber que você não é de você mesmo, que você não manda em você. Então, se você até agora pensou que você é dono do seu nariz, decide a sua vida, um engodo do diabo, é uma mentira. Você não manda em você. Quem manda em você é o seu dono. Que dono? Posso terminar de ler? Porque fostes comprados por bom preço. Você foi comprado. Você estava na mão do diabo. Jesus comprou você para ele. Você foi comprado por bom preço. O que se pagou por você não foi moeda falsa, não foi moeda humana, não foi moeda que sofre e tem oscilação no mercado internacional. A moeda que pagou você foi vida, vida divina, sangue de Cristo. Você foi comprado. Quando ele diz por bom preço, ele está ridicularizando qualquer outro valor que se possa nomear entre os homens. Ele está dizendo, você foi comprado por bom preço. Já que você foi comprado por bom preço, eu concluo a leitura. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não tem o direito de fazer com seu corpo o que você quiser fazer, porque você não é dono dele. Irmão, se você tem o Espírito Santo e você se considera igreja do Senhor, irmã, você não é dona de você, você não se manda, você tem alguém que manda em você. Você é exclusivo de alguém, você só tem um dono, o nome dele é Jesus Cristo. Dá para fazer essa comunicação entre nós? Dá para você apontar o seu dedo para alguém e dizer, você não manda em você, você não se manda, você tem quem te manda. Então, se eu não mando em mim, tudo que eu for fazer que é concernente a mim, eu tenho que perguntar quem manda. Quando eu vou me posicionar, quando eu vou ter uma postura diante de alguém, tem que perguntar, o que é para eu fazer? Você pode até não gostar do que eu vou falar, mas quando eu vou me vestir, eu tenho que estar me vestindo com o meu espírito em relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho que sair de casa em paz com o Espírito Santo. Eu não tenho que sair de casa em paz com mim mesmo. Eu não tenho que sair de casa agradando a mim mesmo. Eu não tenho que olhar no espelho e dizer, eu me agrado do que eu estou vestindo. A pergunta é, Espírito Santo, eu estou vestido como alguém que é exclusivo do Senhor, que honra o Senhor. Aonde eu passar com essa roupa, aonde eu passar desse jeito que eu vou passar, eu vou trazer glória para o teu nome.
É exatamente assim imaginada o que a Bíblia está dizendo. Você pode não gostar, você pode achar que eu estou doido, eu não estou. É o que a Bíblia diz, você não se manda. Ah, mas eu quero sair daqui me mandando. Se eu fosse você, não faria isso. Porque não ter alguém poderoso como o Senhor que nos manda nesta vida é correr risco. E sair debaixo disso é profanar aquilo que é dele. Qualquer coisa que eu fizer com o meu corpo, que não tenha aprovação de Deus, eu estou profanando o templo dele, que é o Espírito Santo que habita aqui dentro de mim. Eu estou profanando algo que é exclusivo dele. E se alguém que pega apenas alguns vasos, que talvez para a maioria aqui nem tem relevância alguma, o que eu vou dizer não é que tenha significado espiritual, mas uma pessoa, dessas cadeiras eu não sei, mas uma vez foram limpar as cadeiras de plástico que tinha aqui, meu irmão, se fosse pesar as chicletes coladas nas cadeiras, deveria dar mais de quilo. Isso mostra o nosso apreço às coisas do templo. Qual é a relevância? Nenhuma. Nenhuma, eu não estou dizendo que seja geral, mas quem faz isso não tem relevância nenhuma. Eu estou assentado como se estivesse em qualquer lugar, estou colando chiclete aqui de baixo como se colaria em qualquer lugar. Não há relevância nenhuma para a pessoa que faz isso. E eu não estou dizendo que nós temos que pegar a cadeira, ó santa cadeiras que estás no templo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente vulgariza e reputa ou tem como sem significado nenhum todas as coisas que são para usar como igreja para celebrar o Senhor, nós corremos o risco de hoje abrir mão disso, baixar o conceito disso, depois baixar do outro, e a gente vai cada dia atribuindo valoração, valor, aquilo que é para celebrar ao Senhor como nada, até a gente chegar em coisas que têm uma importância gravíssima na nossa vida. E a gente simplesmente vai usurpar aquilo como usurpamos qualquer outra coisa. Quando pegamos coisas que são pertinentes a nós, o nosso relacionamento com o Senhor, e achamos que isso não tem problema. Isso não tem problema, aquilo não tem problema, nada tem problema, e daqui a pouco nada mais tem problema. E aí, o problema é quando nós nos deparamos como Beltsazar se deparou. Que quando ele foi enxergar o problema, já não tinha mais jeito para ele. Eu não estou de longe querendo trazer uma palavra para mim e para você, que nos coloque numa circunstância, numa situação, de não ter volta, porque eu não sou maluco. Essa palavra trouxe uma comoção interior a mim, que eu não sei te explicar. Eu não sei dizer para vocês. Mas eu estou, deixa eu usar, consumido por ela, porque essa palavra me confrontou demais. Ela me fez repensar, está fazendo-me repensar um monte de coisa. Eu estou vivendo uma semana de batalha espiritual, de uma guerra muito grande. Por conta de algumas outras coisas, mas por conta desta palavra também. Que a gente às vezes está à beira do precipício e não está enxergando. Então eu e você temos que começar a olhar, e eu não estou dizendo que não haja aqui alguém que não faça assim, mas nós temos que começar a olhar e valorizar um pouco mais isso que a gente chama de igreja, e de estar no templo e celebrarmos ao Senhor, e dar, e entender, e atribuir a isso a nobreza que lhe é devida. Eu não posso entrar na casa de Deus mais depois desta palavra, assoviando, pensando qualquer coisa. Eu não estou falando de assovio, eu estou falando entrando como se nada estivesse acontecendo, e sair como nada estivesse acontecendo. Não é próprio. Tem coisa acontecendo no mundo espiritual agora, e isso vem sobre a nossa vida e depõe sobre a nossa vida, e eu e você precisamos acordar. Ainda precisamos acordar, e há tempo para você acordar e para eu acordar, para nós acordarmos antes que
os dedos de mão apareçam nas paredes da nossa vida e do nosso espírito, e começa a dizer e a depor contra nós aquilo que Deus sabe de nós. E se há algo que eu preciso, você precisa, eu falo sempre isso aqui já há muitos anos, é ter certeza do que Deus pensa de mim, e me importar com isso. Você precisa se importar com o que Deus pensa de você. Você precisa se importar com o seu corpo. Você precisa se importar com a sua alma, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. E muito mais do que tudo isso, você precisa se importar com o seu espírito, porque ele é a casa de Deus. Deus habita no seu ser. Venha o seu espírito, venha o nosso espírito. Nós somos um mesmo espírito com Deus, é o que a Bíblia está dizendo, porque nós nos unimos ao Senhor. Eu sei que eu cometo bobagens durante o dia. Eu sei que eu não faço tudo certo durante o dia, mas a que nível eu estou de contrariado com isso e querer melhorar isso? Precisa haver em mim, precisa haver em você um desejo, uma vontade de melhorarmos. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ser despertados. De quando em vez alguém usa o microfone como hoje, Jesus está vindo, Jesus está às portas. Tem gente que se importa com isso, mas tem gente que lá no interior diz, como a Bíblia diz, desde o tempo dos nossos pais ouvimos falar isso. Eu cresci ouvindo, eu tenho que estar pronto para a vinda de Jesus hoje. Isso não é um assunto para amanhã. A sua salvação não é um assunto para amanhã. A sua salvação é um assunto para hoje. A sua salvação é um assunto para agora. O nosso espírito tem que tremer diante desta verdade, desta realidade. Isso tem que nos importar. A nossa salvação tem que nos importar muito mais do que qualquer realização humana amanhã. Isso é o mais importante da nossa vida. Vamos recorrer a Cristo. Que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, em nome de Jesus, a gente costuma se defender do julgamento dos outros. E existem algumas pessoas que são hábeis de se defender do seu próprio julgamento. Julgamento que faz de si. Existem pessoas aqui que são perversas acerca do seu auto-julgamento. E existem pessoas que são muito relaxadas em relação ao seu auto-julgamento. Mas eu quero lhe falar uma coisa. Ninguém aqui vai escapar do juízo de Deus. Ninguém vai escapar. Você não vai escapar do juízo de Deus. O Salmo 139 revela a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. Revela o poder de Deus em saber de tudo. Revela o poder de Deus em poder fazer tudo. Mas revela a onipresença de Deus, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Sabe de tudo, faz tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Vou fazer no céu a minha cama, está ali. Na altura do céu está ali. Na profundidade está ali. Não consigo fugir da tua presença, exatamente isso. Não consigo esconder nada do Senhor. E aí, quando ele diz, eu não consigo esconder nada de Deus, sabe o que o salmista declara? Ele diz, vou parar de lutar contra isso. Não quero mais saber de lutar contra o Senhor. E aí no Salmo 139, embora eu saiba dizer, mas há um trocadilho aqui que às vezes eu me equivoco, ele diz, sonda-me, ó Deus, já que o Senhor conhece tudo e sabe tudo isso, tem o poder para fazer tudo isso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Seja sincero. Você quer agora, como alguém que tem relacionamento com Deus e que é exclusivo de Deus, que Deus te sonde desta forma para ver se há em você algum caminho mau e te arranque desse caminho mau? Porque olha só, a frase dá para entender: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo bom caminho. Sabe o que ele está falando? Tira-me, arranca-me, saca-me. Tira-me desse caminho mau e me põe no caminho bom que o Senhor sabe que é. Por quê? Porque esse caminho mau foi escolha minha. O caminho mau que às vezes andamos é escolha nossa. Há caminhos que ao homem parece ser direito, e a mulher também, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14 e Provérbios 16 diz a mesma coisa. Então, o ser humano, inconsciente de que ele é exclusivo de Deus e que ele pertence a Deus, é hábil em escolher caminho mau. E o salmista, pensando nisso, ele diz: se porventura eu escolher, tira-me dele e me põe no caminho eterno, porque eu não quero andar no caminho mau. Você é de Deus? Você é exclusivo do Senhor? Você quer andar no caminho de Deus ou no caminho mau? Você quer andar no caminho de Deus ou no caminho mau? Quem aqui não quer andar no caminho mau? Além de mim, quem não quer? Então eu digo ao Senhor agora, levante a sua mão, eu digo por mim, não por você. Se alguma coisa eu estou fazendo agora, nesses dias, e é caminho mau, tira-me dele, tira ele de mim, me saca dele, me tira tudo que me referencia ao caminho mau e me guia pelo teu caminho, pelo caminho eterno, ainda que isso contraria a minha vontade no início, ainda que eu não compreenda o porquê está acontecendo, me põe nesse caminho teu que é bom, que é eterno, que é de vida eterna. Eu não quero andar no meu caminho bom que vai ser mau, eu quero andar no teu caminho bom, que pode inicialmente não ser compreendido pelo meu raciocínio humano, mas eu sei que o final dele é o caminho que vai me levar à vida eterna. Quem está comigo, quem está nesta declaração, de glória ao nome do Senhor. Amém. Então, o que aconteceu com o rei Belsazar é que ele foi pesado pela balança de Deus. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. O significado original leva a expressão cortou. Essa expressão mene, tekel, o farzinho numerado, pesado e dividido. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas essa expressão mene é cortou, ou seja, encurtou. O seu tempo acabou, você não iria mais muito longe, você não vai mais muito longe, eu estou cortando agora, eu quero que Deus corte agora, e é isso que me faz tremer por dentro. Eu quero que Deus corte agora, acabe agora com toda decisão má na minha vida. Mene, tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Sabe o que significa? O seu peso está além da minha tolerância. O peso espiritual daquilo que você fez está além da minha tolerância. Eu esperei até agora. E agora eu medi você e não tem mais paciência. É agora que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Pérez, dividido foi o teu reino. Na verdade eu estou... Mene, tekel e Pérez são substantivos do aramaico. Na verdade, Mene, tekel e o farzinho são substantivos. Pérez pende para o verbo, para a atitude. Dividido foi o teu reino, deu-se, ou seja, você não tem mais, você agora não comanda mais. Na verdade a palavra Pérez, eu anotei para não esquecer, quer dizer exatamente dividido pelo meio. Todas essas três expressões do aramaico, mene, tekel e parzim, elas são medidas de numerar, de pesar e de dividir.
em libras ou em gramas. Uma grama ou várias outras gramas na escrita original, porque não é o meu objetivo aqui de falar isso a vocês. O que eu quero é a parte devocional. E qual a parte devocional que eu quero? Para a gente orar, ou que o Espírito Santo quer. Que eu e você precisamos ser pesados naquela balança que vai aferir exatamente a nossa vida espiritual como ela está. Lá em casa tem uma balança de peso. De peso, você vai lá e se pesa nela, aquela de chão. Cheguei ontem, pesei, não vou dizer quanto, 70 e alguma coisa. Aí fui tomar banho, quando voltei pesei, caramba, Miriam, está dando menos 1 quilo aqui. Ela falou, banho está te fazendo bem. Eu falei, vou tomar 3 por dia. Aí saí dali, fui na cozinha, tomei um copo d'água com limão espremido, esperei um pouquinho, voltei e fui me pesar. Menos 1 quilo. Falei, caramba, eu vou tomar mais banho e beber mais água com limão. Mas vou tomar com cuidado, daqui a pouco eu vou sumir. Então aquela balança não é de confiança. Eu não acredito nela. E quando, é porque ela não está aqui, Miriam, mas quando ela disser, não, eu estou emagrecendo, eu falo, essa balança não serve. Porque não adianta pesar-nos em balança que não dizem para a gente a realidade do que está acontecendo com a gente. Eu preciso saber da verdade, eu anseio por saber da verdade, como o Dinei é visto lá. Você precisa, rei de nós, saber e desejar saber o que o céu fala ao seu respeito. Você não tem que se basear, salve pastor Ednei que está na terra, rogai por nós pecadores, bendito é o fruto do teu ventre. Não, porque as pessoas quando falam coisas de nós, elas não é que mentem, mas elas falam baseado em sentimentos, e esses sentimentos na maioria das vezes não são espirituais. Na maioria das vezes não são celestiais, na maioria das vezes não são divinos. Mas quando vem de lá, alguma coisa ao seu respeito, não duvide, está vindo o que é real, o que é verdadeiro. Só para concluir, Miqueias capítulo 6, a palavra diz, seria eu limpo com balanças falsas? Será que a minha forma de me ver e ver a minha famíliazinha a enobrece? Eu sou enobrecido pela minha forma de me auto-espiar, pela minha forma de auto-olhar. Nem um extremo nem outro, irmão. Nem ser condescendente, ser misericordioso demais comigo, nem ser carrasco, ter equilíbrio. Só que nós não conseguimos esse equilíbrio certo, porque o jus e o apreço que a gente faz da nossa família são baseados em sentimentos. O juízo que você faz de você e a análise que você tem própria, está envolvido nela a sua vida, a história da sua vida, o que você sofreu, deixou de sofrer, os seus sonhos, seus traumas, seus complexos, suas inibições. Mas quando vem do céu, o laudo de quem nós somos, ele não está contaminado por nada disso, ele é puramente, ele é cristalino, ele é celestial, ele é divino, ele é íntegro, ele é verdadeiro, não há possibilidade de haver nele qualquer coisa de dúvida, ou de engodo, ou de engano. Então o Miqueias, eu repito, ele diz, seria eu limpo com balanças falsas? A resposta é qual? Qual é a resposta? A resposta é não. Porque nós precisamos de balanças verdadeiras. O segundo texto, Provérbios 20 e 23. 2 espécies de peso e balanças falsas são abominações ao Senhor. 2 espécies de peso, ou seja, agora o peso é drástico, daqui a meia hora o peso está leve. É igual aquela balança lá de casa, sem vergonha. 2 espécies de peso. Dependendo da pessoa, o peso é tanto. Dependendo da outra, se é meu amiguinho, faz parte do meu ciclo particular, é tanto.
Não, eu lidero isso aqui. Quem errou? Quem errou foi fulano. Quem errou? Não, peraí, não, deve ter um motivo. 2 espécies de peso são abominações ao Senhor. Desculpe dizer, você está sempre fazendo isso, porque você pesa por suas emoções, você pesa pela história e aquilo que a pessoa representa para você, ou aquele objeto, ou aquela coisa, e estima para você, estima a você. Mas quando vem do céu, não tem respeito ao meu nome, não se curva à vontade de Deus, ao que eu penso ser, não se curva a minha profissão, a minha função na terra. Quando vem do céu, vem para dizer o que é. Agora eu penso estar falando para pessoas que querem saber o que você é. Você não quer ser engodado, você quer saber da realidade. Por quê? Porque ainda há tempo de passar pela aferição divina, sofrer a repreensão e mudar de atitude e melhorar na próxima pesagem. Eu vou repetir, ainda dá tempo. Se você não quiser se omitir em passar pela aferição divina, receber o laudo que não está bem, mas que ainda dá tempo de mudar, e na próxima pesagem receber o ok divino. Isso só vai acontecer com a minha predisposição em me envolver com aquele que vai mudar a minha vida. E só vai acontecer se eu entender a quem eu pertenço, senso de pertenço, aquilo que todo mundo gosta de ler em Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, é senso de pertenço. Eu não pertenço a mim, eu pertenço ao meu amado. Eu não sou meu, eu não mando em mim, quem manda em mim é o Senhor Jesus. Ele é o meu dono. E se Ele é o meu dono, Ele diz o que eu visto. Se Ele é o meu dono, Ele diz o que eu uso. Se Ele é o meu dono, Ele diz aonde eu vou. Se Ele é o meu dono, Ele diz aonde eu não vou, porque Ele é o meu dono. Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que a Bíblia está dizendo, que Jesus nunca vai dizer assim, beleza, ok, sendo que você está indo passos largos para contramão da vontade dele. Ele nunca vai dizer isso, nunca vai aprovar. Como é que ele vai fazer para dizer? Uma das coisas que ele faz é do Espírito que habita em você. O Espírito reage. Alguns irmãos gostam de dizer, o Senhor me incomodou. Um incômodo espiritual, uma sensação, entendimento que alguma coisa não está tão bem. Escute, no mínimo, quando você sentir isso, você tem que orar, e você tem que perguntar a Deus, o que está acontecendo agora comigo, que o Senhor não está tão satisfeito comigo, a ponto de eu não me sentir bem. Porque quando o laudo divino vem para mim, parcial, o subtotal divino vem para mim, e o laudo não é apreciável, Deus não está gostando, Ele vai permitir com que eu também sinta o que Ele está sentindo. Antes que aconteça o que Ele diz para a igreja, tu não é morno, tu não é quente nem frio, tu é morno, e por ser morno eu vou vomitar você da minha boca. Deus não quer vomitar você da boca dele. Você já deu vômito? Sabe o que é vômito? Você come aquilo não faz bem, ou você come aquilo não agrada, e o seu organismo rejeita e põe para fora. O que a Bíblia está dizendo claramente, que Cristo está dizendo, é que Ele vomita pessoas que não lhe agradam, não lhe desce. E o último versículo é o que Jó diz. Jó capítulo 31, versículo 6, ele fala com Deus, porque os seus amigos estavam pesando ele de uma maneira muito louca, muito ruim. Ele entendeu que o peso e a medida que seus amigos estavam trazendo para ele não estava certo. E Jó fala com Deus, pese-me
em balanças fiéis. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Deixa eu te afiançar e te afirmar uma coisa: não há uma pessoa aqui que queira saber de Deus o que realmente está acontecendo consigo próprio, que o Senhor não vai responder. Não vai responder da mesma forma a todos nós, mas Ele talvez vai nos fazer deparar com a Escritura, com um texto como esse. Ou se a sua vida é uma vida de engodo, de mentira, talvez Ele vai te levar a ler Atos 5, Ananias e Safira. Talvez você vai ler e vai prender a sua mente em algo. Deus vai te fazer lembrar um texto da Bíblia para você ir lá olhar e vai te mostrar alguma coisa que está acontecendo. Mas eu te afirmo, não há ninguém aqui que esteja interessado em saber de Deus, o que Deus pensa ao seu respeito, que Deus não vai dizer. Deus vai dizer. Amém? Fique de pé. Quer saber do seu peso espiritual? Está interessado em saber do que Deus pensa ao seu respeito? Está querendo ser pesado na balança de Deus? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Já imagina se a gente põe uma câmera aqui, todo mundo vai passar por ela, só quem sair vivo do outro lado vai participar da ceia. Só quem estiver vivendo em santidade vai participar da ceia. Não tem isso aqui, mas tem aí dentro de você. Deus nos deu o poder de nos julgarmos a nós mesmos, e você tem esse poder agora pelo Espírito que habita em você. O Espírito está aí, não está? Então, você quem sabe, e você vai decidir isso, em nome de Jesus. Já decidi, eu vim para celebrar, que maravilha. Esse é o momento. Na balança divina há lugar para arrependimento. Se der tempo, eu quero dizer que dá tempo para você agora. Você ainda não morreu. Naquela mesma noite o Belsazar morreu, mas você ainda não morreu. Você está aí, você não vai morrer. Essa palavra não é para te matar, essa palavra é para você, fazer você viver espiritualmente aquilo que Deus quer para você. E aí? O que você vai decidir? Se fosse em outro tempo, agora eu estaria doido, pastor Enéas. Você que me conhece um pouquinho, estaria doido, a igreja quieta, todo mundo olhando para mim, mas eu não estou, eu estou muito tranquilo. O Espírito de Deus está aqui, está nos adornando como uma noiva, como uma noiva. Irmão, não se vê com bobs no cabelo, com pintura na cara. Está nos preparando como uma noiva. Deus está nos adornando. E o adorno do Espírito não é roupa humana, são os dons espirituais, são os valores do céu, são as coisas que Ele traz do seu reino para dar a nós. Essa é a nossa preparação. Não se omita a preparação de Deus. Quando Deus te cobrar alguma coisa, uma decisão, olha, pare de fazer isso, pare de fazer, porque Deus trazendo um laudo para você. Eu vou orar agora com você em nome de Jesus. Mas me permita perguntar: há alguém aqui que compreende que precisa voltar para Jesus? Há alguém aqui que quer entregar a sua vida, que é preciosa, aos cuidados de Cristo, ao governo do Senhor? Havia no reino do Belsazar um homem, e ele não sabia. Ele tinha esquecido por causa da sua embriaguez. Mas a rainha disse: tem um homem no teu reino que sabe fazer isso aí. Você precisa saber o que acontece na sua vida, no reino espiritual que está dentro de você. Não pode acontecer coisa que você não conheça. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Cristo hoje? Há alguém aqui que quer voltar para a casa de Deus? Olha, pastor, eu preciso acertar a minha vida, a balança de Deus está me cobrando. Eu quero agora a oração da igreja, porque eu quero a ajuda da igreja para acertar isso. Eu quero andar em retidão diante do Senhor. Eu quero nivelar esse negócio aí de acordo com a vontade de Deus. Tem alguém? Nós vamos orar agora, porque nós vamos imediatamente receber alguns irmãos em comunhão e vamos celebrar a ceia do Senhor. Tem alguém que quer voltar para Cristo? Tem alguém que quer colocar-se diante do Senhor agora? Há alguém que quer fazer isso? Eu quero orar com você.